Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias AM e FM. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. São 11h30 desta quinta-feira, 10 de maio de 2018. Está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que vai ser reprisada hoje às 9 da noite. Nosso programa também é transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook e pelas páginas 99 Universitária e Marco Zero Conteúdo. Compartilhe com os amigos e ajude a levar informação crítica e de qualidade para mais pessoas. Você pode participar enviando perguntas e comentários pelas nossas redes sociais. E a gente abre o programa de hoje com o rap Carolina, de Débora Leão, mais conhecida como MC Negrita. Fez as malas e foi embora sem dar tchau. Me chamo Carolina, hoje meu primeiro pré-natal. Atravesso o portal, como pode ser assim? Um habitante vivendo aqui dentro de mim, corpo de criança, ainda pré-formado, que esteticamente havia sido adulterado. Complexo do presente, um reflexo do passado. A vida prega peças e agora o que é que vai? Carolina faleceu no nascimento do bebê. Costume que empobrece, nosso povo já tá farto. Pode ser a sua filha no próximo parto. Eu me baseio naquilo que é real. Isso é um resultado de um problema social. Isso é um resultado... A música de MC Negrita, 22 anos, introduz o nosso tema. Numa semana em que a publicidade vende a imagem romântica de mulheres sorridentes sendo presenteadas pelos filhos, nós aproveitamos o Dia das Mães para colocar o dedo na ferida das desigualdades de gênero, de raça e de classe social. No Brasil, são as mães negras, pobres e da periferia as que mais choram pelos filhos mortos. São elas as mais prejudicadas pela falta de creches, de hospital, de escola, de opções de lazer nos lugares onde moram. São elas que mais sofrem para cuidar da casa e sustentar os filhos com empregos mal remunerados. São essas mulheres que pagam o preço da falta de proteção social, que se agravou ainda mais depois do golpe parlamentar. Por isso, o Fora da Curva de hoje pergunta: o que as mães da periferia enfrentam? Para conversar sobre isso, nós convidamos Silvia Camurça, integrante do SOS Corpo, o Instituto Feminista pela Democracia. Seja bem-vinda, Silvia. Ouvintes, e os homens e as mulheres ouvintes e as mães que estiverem por aqui, né? Nós convidamos também Rosilene Santos, que é monitora do curso de gestantes do Núcleo Educacional Irmãos Menores de São Francisco de Assis, o NAINFA, uma associação comunitária que atua no COC há mais de 30 anos. Seja muito bem-vinda, Rose. Obrigada, bom dia, ouvintes. E também está com a gente hoje Joelma Lima, mãe de Mário Andrade Lima, que foi morto com apenas 14 anos no Ibura em 2016. Na época, Joelma liderou uma campanha que denunciou o assassinato de jovens de periferia, como aconteceu com o filho dela. Seja muito bem-vinda, Joelma. Obrigada pelo convite e boa tarde, ouvintes. Bom dia, né, no caso. E ao longo do programa, você pode participar da nossa enquete no Instagram. Hoje nós perguntamos: é pesado ser mãe no Brasil? No final do programa, a gente comenta o resultado. Eu queria abrir nossa conversa com Joelma, que enfrentou a maior dor que uma mãe pode enfrentar, que é a perda de um filho. Para quem não lembra, o filho de Joelma, Mário Andrade Lima, foi morto aos 14 anos por um sargento reformado da Polícia Militar, em julho de 2016, no Ibura de Baixo, onde ela vive com 2 filhas menores. Mário foi morto a tiros depois que a bicicleta dele bateu na moto do sargento Luiz Fernando Borges. Um amigo que estava com Mário levou um tiro, mas sobreviveu. E contou que o PM estava alcoolizado e vinha em sentido contrário, fazendo zigue-zague com a moto. Mas para tentar justificar a execução de Mário, o sargento alegou que tinha reagido a uma tentativa de assalto. O caso só não caiu no esquecimento, como tantos outros, porque Joelma liderou uma campanha para honrar a memória do filho e exigir a punição do assassino. O sargento da PM acabou sendo expulso da corporação, está preso e aguarda julgamento, o que é raro, porque a violência contra os jovens da periferia quase sempre não dá em nada. Joelma, como é que se vive com uma dor dessa e como é que se enfrenta o desafio de criar mais 2 filhas pequenas na periferia? É um desafio, isso é verdade.
É complicado assim, porque sempre foi só nós quatro, né? Era nós quatro dentro de casa, eu trabalhava, que eu sempre trabalhei para criar eles. E ao perder Mário, foi perder um grande pedaço da minha vida também, né? O meu filho só tinha 14 anos e estava andando apenas de bicicleta, né? E foi embora brutalmente assassinado por esse PM reformado. Então, assim, a minha luta começou a partir do dia 25 de julho de 2016, que foi a perca do meu filho, né? Então, dali em diante, para mim, a minha vida tinha parado ali, né? Eu vivia num mundo parado, porque tudo era eu e ele, a gente combinava tudo, né? Até as minhas duas filhas. Eu passei, acho que quase 15 a 20 dias sem ver elas e sem entrar dentro da minha casa. Quando a gente voltou, a minha filha de 6 anos, na época ela estava com 6, ela só pedia a Deus para Deus levar ela. E eu ter que ir ali, estar forte, ter que sorrir na frente das minhas duas filhas, não poder nem abrir a boca para dizer a ela realmente o que tinha acontecido. Então, foi uma luta e ainda continua sendo, né? Que elas não sabem os detalhes de nada e sempre perguntam, sempre escrevem cartas. Então, trabalhava, perdi trabalho, perdi tudo, né? Perdi totalmente tudo mesmo, eu perdi o meu filho. E a dor não passa nunca. Tem gente que diz que com o passar do tempo a dor vai diminuindo e só vai ficar saudade, mas não. Tá chegando a 2 anos do meu filho e a dor só faz aumentar. Ainda mais nessas circunstâncias, né? Porque perder um filho de uma causa natural não é a mesma coisa que perder um filho de uma forma tão brutal e tão injusta, né? Verdade. Não tem comparação. Você perder um filho por uma doença, dói sim, muito, né? Que é um filho. Mas você perder um filho por ele simplesmente andar de bicicleta, por ele estar tão feliz, passar a tarde arrumando a sua bicicleta e à noite querer dar uma volta e você perder ele por isso. E por ser um jovem de periferia. E por ser jovem de periferia, né? Tanto que quando esse PM tirou a vida do meu filho, ele humilhou meu filho, ele deu 2 coronhadas na cabeça do meu filho. Ele mandou meu filho se deitar na via pública, ficar de joelho primeiro e depois mandou meu filho se deitar. Deu o primeiro tiro, correu atrás do amigo dele. O amigo dele ainda levou 4 tiros nas pernas, nas nádegas e na perna. Mas graças a Deus sobreviveu. E depois disso tudo ainda, ele voltar e dar mais 2 tiros no meu filho. Entendeu? Então, ele exterminou. Não foi ir ainda abrir a boca e dizer que meu filho ia assaltar, que meu filho estava armado, que deu um tiro no pé dele. Entendeu? Então, assim, ele assassinou, ele exterminou o meu filho, né? Então, diante desse dia, no dia 27, que foi o dia que eu deixei meu filho no cemitério, eu fui, mas voltei sem ele, que é a pior dor é essa, né? E quando eu cheguei, eu fechei a Avenida Recife por completo, todas as ruas, não passava nada, porque eu prometi a mim como mãe, né? E a meu filho, que eu ia honrar a memória dele. E eu só ia parar quando ele fosse preso. E realmente foi o que aconteceu. Eu não fiz atos, eu não fiz protesto. Eu fiz alguns atos que eu fui para falar no palácio. E chegando lá no palácio, o secretário do governador veio comparar a morte do meu filho com um cano estourado na rua. Meu Deus do céu. Que ele veio perguntar para mim o que eu queria que ele fizesse. E ele chegou e disse que, mãe, se a gente for consertar todos os canos estourados da rua. Só que eu disse a ele que esse cano estourado tinha dono. E a dona dele era eu. Tinha um nome, tinha um rosto. Tinha um nome, tinha um rosto e tem dono. Tanto que eu disse a ele que eu ia provar. E eu tô provando. Na luta, é no choro, porque luto eu não tive pro meu filho, só é luta, né? Desde então, que eu não tive um momento para dizer assim, hoje eu tô tendo meu luto. Eu não tive. Que só era luta, era protesto, era atos, era correr atrás para provar a inocência do meu filho, pro meu filho não ser visto como marginal porque morava numa favela.
Entendeu? Porque a gente é visto assim. Ninguém vê um PM, a polícia, seja lá civil, militar, chegar na comunidade de Boa Viagem fazendo do jeito que ele chega na comunidade da periferia. Ninguém vê. Porque na periferia ele já sai, já entra na rua com a arma do lado de fora. Ele não importa se tem crianças, eles não estão nem aí. Mas em Boa Viagem, em Piedade, em Candeias, ninguém vê eles fazendo isso. É isso Nos mesmo, prédios Rose? e... No Com qual que é o mesmo certeza. quadro? Do mesmo jeito. Interessante a comparação que ele fez, né? É um cano estourado na rua. Um cano é vida, um cano é gente. Que momento ele parou para pensar que ele está tirando a vida de um adolescente? E se ele disse que tinha sido abordado numa tentativa de assalto, por que não prendeu? Por que não chamou uma guarnição? E sim executar o indivíduo indefeso no chão. E a partir do momento que ele imobilizou, ele ficou indefeso. Era uma criança. Aí eu fico me questionando, que justiça é essa? Que sociedade é essa? Que acha que na periferia só existe marginais. Verdade. Eu sou moradora do Coque. Vou fazer 48 anos dentro do Coque. Eu amo a minha comunidade. Existe marginais em Boa Viagem. Existe marginais no Espinheiro. Em Boa Viagem é capaz de ter até mais, né? Muito mais do que a Provavelmente minha vestindo comunidade. gravata, terno. De Com gravata. certeza. E muitas vezes ele não precisa expor sua pistola em punho. Eles roubam e matam muito mais gente do que nós que moramos na periferia, do que os marginais que existem na periferia. A periferia, ela é digna. O Coque é uma comunidade maravilhosa. O Coque tem pessoas, tem cidadãos que pagam seus impostos, que lutam pelos seus direitos de igualdade, sim, numa sociedade justa e igualitária. Tem mulheres guerreiras, não só tem marginais. Não só tem marginais no Imbura, não só tem marginais no Coque. Então essa sociedade tem que parar de rotular. Nós não somos marginais, nós somos cidadãos e merecemos um respeito. Onde quer que nós estejamos, merecemos e somos dignos de respeito. Isso é verdade, eu concordo com ela também sobre essa situação, né? Porque não é que a gente mora numa favela, que a gente é um marginal, é um bandido, né? Do mesmo jeito que eles dão respeito, eles respeitam uma comunidade, uma periferia que eles não têm respeito nenhum, mas sabe chegar em Boa Viagem e dar respeito àqueles povos da lei. Porque moram num prédio, porque E moram numa certamente, mansão. até mesmo o governador não compararia a morte de O secretário dele. uma criança, o secretário, de uma criança branca de classe média com um cano. Com certeza que não. Absurdo. É porque a nossa sociedade está tão conservadora, e tão racista e tão preconceituosa que vai classificando, né? Quer dizer, Rotulando. uma criança, adolescente morta na rua por um policial num bairro de classe média, sendo branca, jamais seria comparado com qualquer de coisa, jeito como nenhum. um cano estourado e eu não posso dar conta de todos os canos. verdade. Então tem uma banalização, né, da morte quando é para algum segmento da sociedade, quando é para a classe trabalhadora empobrecida, quando é para moradores de bairros de periferia, quando é para a população negra, e não tem como dar jeito. Não dá jeito, porque é muito, não sei o quê. Quando somos não é, marginais, vira né? um caso, Vira um né? Quer dizer, se não caso fosse sua enorme. luta, o caso passaria como mais uma Mais um. estatística ou mais uma fonte de renda para os programas Com sensacionalistas. certeza. Só Isso é lembrando verdade. que mesmo que alguém seja um criminoso, jamais poderia ter sido tratado dessa forma. Com Existe uma certeza. lei que diz que a pessoa tem que ser presa, ser processada, não é? E ser punida nos termos da lei. Isso não E significa... o direito de se defender, né? Com certeza. Antes de Porque ser tem. condenado. E assim, mesmo Não se temos ele pena de tivesse... morte. Não, infelizmente. Né? Porque se tivesse, com certeza ia ter muitos PMs aí infiltrados nessa pena de morte, né? É, porque E o meu é uma filho- forma de você... Com certeza. Execução é você Foi uma sair execução. matando sozinho pelo seu julgamento individual, E sem ele passar por realmente- nenhum meio, né? E Num o meu país filho- onde não existe a pena de morte, ainda bem. Tanto como meu filho, como outros também que já teve, né? Depois de 7 dias, teve um adolescente também, de 14 anos também, Matheus, no Vasco da Gama. Entendeu? Que também foi morto por policial. Né? Então, assim, é toda hora. Entendeu? Toda hora tá acontecendo ali. Eu tenho uns dados aqui, ó. De acordo com o último Atlas da Violência, de 2017, a população negra, jovem e de baixa escolaridade totaliza a maior parte das vítimas de homicídio no país.
O Atlas mostrou que o assassinato de jovens do sexo masculino entre 15 e 29 anos correspondia a quase 48% do total de óbitos registrados no período estudado. E tem mais. Estudos realizados pelo Fórum Brasileiro de Segurança já mostraram que em 2012 o risco relativo de um jovem negro ser vítima de homicídio era quase 3 vezes maior do que o de um jovem branco. Esses dados dão muito conta dessa experiência que vocês estão O relatando. movimento de mulheres negras e o movimento negro chama isso de genocídio já, né? Da juventude negra. E tem mais um dado importante que eu não lembro exatamente a quantidade, a cifra, mas um estudo do mesmo fórum mostra que os crimes com armas de fogo cometidos por adolescentes e crianças não passa de 8%. A maioria dos crimes de arma de fogo são cometidos por adultos. Se você compara, então os jovens estão sendo acusados de estar usando arma e fazendo crime e assalto armado e sendo mortos numa proporção de que quando você investiga os assaltos, é muito menor o número de crianças e adolescentes com arma fazendo crime do que adultos. Mas é em nome das crianças e adolescentes estarem usando arma, quer dizer, uma acusação falsa que não corresponde à realidade, que se justifica esse mito, que foi, né? Foi exatamente. Você olha uma criança negra, você já olha com medo de ser assaltada com arma. Quer dizer, eles estão transformando as crianças de periferia em pequenos monstros, quando os dados da realidade não mostram isso. Que não é isso, né? Então foi exatamente assim do caso de Mário, né? De Mário, ele alegou que ele estava armado, né? E também na perícia provou que ele não tinha projetos de arma de fogo nenhuma na mão dele, em canto nenhum. Entendeu? Então, assim, ele quis justificar por tirar a vida do meu filho, né? Do mesmo jeito que ele fez com meu filho, ele fazia com qualquer um. Então, como eu disse, eu sempre digo, e eu disse a ele hoje, esse PM, que não é mais PM, que ele foi expulso da corporação oficialmente, né? Esse assassino do meu filho, ele hoje viu que ele matou o filho da mãe errada. Que totalmente, ele tem a total certeza que ele matou o filho da mãe errada. Porque eu disse, eu vou honrar a memória do meu filho e ele vai pagar. E ele tá pagando. Tá para sair o júri popular, que ele já tem consciência, plena consciência disso, que ele vai ao júri popular. Entendeu? Então, assim, agora assim, foi muita luta. É muita luta. Além de eu ter que me dar com isso ainda, e tá correndo para fora, correr para corregedoria, fazer atos, fazer protesto, ainda eu tenho minhas filhas para cuidar. E eu sozinha, né? Eu sou separada do pai delas, então é tudo eu, mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo. Então eu me viro no avesso, né? Junto com a campanha que a gente fez, uma campanha Justiça para Mário Andrade. Então aí a gente comprou uma carrocinha de cachorro-quente com espetinho. Então é ali que eu tô me virando. Cuidando da casa, cuidando das minhas filhas, vendendo, entrando de madrugada 2, 3 horas da manhã em casa, de manhã cedo, já tô acordada novamente. Então assim é que eu tô vivendo a minha vida. Mas na intenção ali e com o pensamento ali. Não, tal dia tem que ir pro fórum. Tal dia tem que correr aqui, tem que correr ali. E minha filha chegar e fazer uma carta e dizer que tá morrendo de saudade do irmão, que queria ele ali para brincar com ela. E eu sem poder nem responder nada. Porque eu não sei o que eu respondo para elas nesses momentos. É muito difícil mesmo, né? Eu não sei o que dizer para elas na hora que eu escuto minhas filhas orando e dizer, pede a Deus, reza o Pai Nosso, agradece o dia, manda Papai do Céu dizer que ama o irmão dela e depois pedir a Deus para Deus levar ela que ela tá com saudade. O que é que a gente, mãe, tem para dizer nessa hora? Eu não tenho nada, eu só me calo. Porque nem o motivo, nem o direito de eu chorar a morte do meu filho eu tenho perto das minhas filhas. Para elas não me ver triste, para elas não entrar em depressão, para elas não começar tudo de novo a estar pedindo a Deus para Deus levar elas. Então, é duro. Ser mãe é duro. E a gente nem consegue imaginar o tamanho dessa dor, Joelma. E eu fico pensando, entre todas essas batalhas, todas essas, né? Porque são muitas e são simultâneas e se acumulam. Ainda tem também a batalha de evitar que os filhos de fato se envolvam com a criminalidade, porque o tráfico é uma realidade, né? Muito grande, né?
Muito e grande. num momento onde diminui cada mais as possibilidades de outras dimensões da vida humana para jovens de periferia, né? Os espaços de lazer mínimo é muito que as muito mulheres pouco, reclamam. quase Lá nada. mesmo onde eu moro Quer dizer, não tem. você vai para uma escola fraturada de qualidade, né? Cheia Bem de fragilizada, problemas, né? muito frágil enquanto sistema educacional, né? Você não tem outros espaços de lazer, deixar as crianças presas em casa o tempo todo não ajuda a desenvolver a inteligência mesmo, porque a gente precisa se movimentar, ver as coisas, É interagir, verdade. não é? Não tem espaços de promoção de outras dimensões de arte, de canto, Não tem. Não Não existe. tem muito oportunidade difícil. nenhuma, Não né? fosse a articulação das mulheres nas comunidades, formando os grupos de dança, de balé, de canto, de não sei, né? Isso que a Ninfa faz, promocionando esses, né? Que é o que vocês gestante, fazem no exato. COC, né? Não fosse as próprias mulheres, quer dizer, tem uma maternidade, a gente cuidando do nosso filho, e tem o que no feminismo a gente chama de uma maternidade social, que são várias mulheres cuidando do conjunto das crianças, das crianças, de outras vizinhas, né? crianças. É Fazendo verdade, atividades para ocupar as crianças, porque se a criança não tem, a adolescente não tem outros projetos, possibilidades de imaginar a vida, o que está colocado para ela é o tráfico. De Ou a sonhar, né? Eles maternidade. deixam de sonhar. Deixa tentar de realizar sonhar seus sonhos, né? o sonho é o que puxa o ser humano, né? Para desabrochar. É o motor da vida. A gente Então tem precisa essa sonhar. maternidade social também que as mulheres na periferia fazem muito forte, né? De criar esse conjunto de atividades e espaços de convivência para dar sentido à vida para além do escola, casa, escola, violência, né? É verdade. E você ter outros espaços de alegria, de A gente mais vê conforto. hoje em dia é mais isso, é só violência. Pura violência, né? A gente cria os nossos filhos presos dentro de uma grade, dentro de casa, né? Eu lembro, quando eu era pequena, eu cheguei aqui falando, meu filho não sabe o que é um pé de oite. Meu filho não conhece um pé de tamarindo, um pé de azeitona. Aí a gente passou um dia desse pela Agamenon, ali no Hospital Português. Eu disse, ai meu Deus, azeitona preta, nunca mais eu comi. Aí, ai meu Deus, se não tivesse ninguém aqui, eu dava uma subidinha nesse pé. Aí meu filho, mãe, o que é isso? Você não sabe o quanto é gostoso estar em cima de um pé de azeitona. E Muito degustar a frutinha bom. lá em cima, Matheus, é maravilhoso. Então, quer dizer, os nossos filhos hoje em dia, eles não têm a oportunidade de crescer num ambiente digno. A minha comunidade é digna, mas o policiamento em si, a segurança em si, não proporciona isso. Eu tenho mais medo da segurança do que da minha comunidade. Eu me sinto mais segura dentro da minha comunidade do que os policiais ao redor dela. Quando eu vejo os policiais, eu fico com medo de entrar dentro da minha comunidade, porque eu não sei o que eles estão fazendo ali. Pronto, Eles não somos vão duas perguntar, também, isso. olha, quem mora aqui são pessoas, cidadãos de bem, são pessoas honestas, trabalhadores. Não, Eles ele já entra, já chegam chega já com armas arma, em em punho. punho, Isso é colocando os verdade. adolescentes no muro do metrô, dizendo, é marginal. Que marginal? Está escrito nele, na testa dele, que ele é marginal. Você prova que ele é um marginal? Onde é que está escrito que ele é um marginal? Porque ele saiu de casa para ir comprar o pão e não levou uma identidade? Isso não quer dizer que ele é um marginal. E eles sabem onde existem os marginais. Por que eles não vão onde estão os marginais? Eles preferem Porque na afrontar os periferia nossos é mais filhos, fácil. rotulando eles de marginais. Eles são cidadãos, eles são adolescentes que querem viver, querem sonhar. Mas, infelizmente, a sociedade não está permitindo isso, esses sonhos. O projeto do Nainfa dentro da comunidade, ele é grande e, ao mesmo tempo, eu acho ele pequeno, porque a gente não consegue comportar a demanda que tem dentro da comunidade. Se a gente pudesse ser feito coração de mãe, a gente acolheria todos os nossos jovens e mostrar a ele a nossa realidade. Eles sabem, eles estão vendo os tráficos ali dentro. Ele sabe o que é certo e o que é errado, ele sabe discernir. Ele sabe que a educação é quem vai abrir portas para eles. Mas, infelizmente, a nossa educação está doente, a nossa saúde está doente. A segurança nem se fala. É lamentável. Então, nós mães, nós colocamos uma armadura e somos a defensora. Além de sermos médicas, psicólogos, nós somos defensora dos nossos filhos. Como Joelma, nós defendemos com um exidente, seja o policial que for, seja o juiz que for. É meu filho. Ele é digno, merece respeito e se tem justiça, que se faça a justiça. É para trazer entrevistas com a visão crítica sobre o que está acontecendo no Brasil, que Fora da Curva está no ar, de segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública.
Para você que sintonizou agora, nós estamos discutindo hoje as dificuldades enfrentadas pelas mães que criam seus filhos nas periferias. No estúdio, nós estamos com Silvia Camurça, do SOS Corpo, com Rosilene Santos, do NEINFA, Associação Comunitária do Coque, e com Jaelma Lima, responsável por uma campanha que denunciou o assassinato de jovens de periferia, como aconteceu com o filho dela, Mário, morto aos 14 anos no Ibura. Antes de continuar com a nossa entrevista, nós convidamos você para nos enviar um vídeo falando sobre o jornalismo que você quer. Basta fazer um vídeo curtinho, de mais ou menos 30 segundos, e enviar para a nossa página no Facebook. As melhores respostas serão exibidas nas nossas redes sociais. E a nossa enquete no Instagram continua com a pergunta: é pesado ser mãe no Brasil? Estamos esperando seu voto e no final a gente comenta o resultado. Rose, na maioria das periferias a gente assiste há décadas o mesmo filme, né? Adolescente engravida, larga os estudos para cuidar do bebê, a criança já nasce com o futuro comprometido pelo despreparo da mãe, pela falta de recursos financeiros da família e muito frequentemente pelo abandono do pai. Esse quadro ainda é o mesmo? A gente está descrevendo um quadro que é realista? É a realidade do Brasil, né? Não só na comunidade do Coque, como em geral. Infelizmente, os nossos adolescentes, eles não estão preparados para ser mãe, né? Eu sempre digo assim, ser mãe, não tem manual para ser mãe, não existe manual. Seria muito prático, existe um manual, faz assim, faz assado, não existe. Mas um adolescente em si, ele está em transformação, ele está em mudança, ele está em conflitos consigo mesmo, ele está conhecendo o seu corpo, ele está dando opiniões, é um conflito em geral. Então, como é que uma pessoa que está em conflito, ela engravida, que respaldo ela vai ter? Como ela vai poder sustentar essa gravidez até o final? Se ela não tiver um apoio de um pai, de uma mãe. E muitas vezes as nossas adolescentes, elas são abandonadas pelos seus companheiros. Então, já fica difícil você ser adolescente. E você se tornar adolescente e grávida, sem o apoio daquela pessoa que tu achava que tu amava, que te amava, e que de uma hora para outra não existia amor, a não ser sexo. Puro sexo. Eu engravidei, então o sexo não está mais gostoso. E agora, a responsabilidade é só minha? Fui eu que fiz sozinha aquele filho? Aí o rapaz abandona, fica aquela adolescente com apoio dos pais, e muitas vezes os pais expulsam o adolescente de casa, aí vai para casa dos avós, para casa de uma tia, que o apoia. Não, você não vai ser a primeira, não é a única, nem vai ser a última. Então, abandona os seus estudos, sim, não volta, porque ela sofreu um trauma, né? Ela, sua autoestima, preconceito na escola, diretoras de escola muitas vezes não querem que meninas grávidas vá para não dar mau exemplo às outras adolescentes. Você passa a ter uma vida totalmente super discriminada. Além de você já estar enfrentando uma desigualdade imensa, né? Aí fica difícil, porque essa discriminação, ela, infelizmente, ela é muito grande no nosso Brasil, no nosso país, e faz com que a gente perca, essas mulheres, ela perca a autoestima e, acima de tudo, ela perde a sua identidade. Porque quando a gente perde a nossa identidade, a gente deixa de viver, a gente vegeta, porque eu não vou ter ânimo para nada. Eu vou levar uma gestação por levar a gestação, porque papai e mamãe vai estar lá para auxiliar, vai criar, e eu, Rose, como fico? Como mulher, como cidadã. É terrível essa parte que você está falando. Não é? Por coincidência, esses dias eu pude conversar com uma adolescente nessa situação. E ela tinha o bebê no braço e dizia: eu agora não sei mais o que eu sou. É triste. Porque eu vivo, né, para olhar meu filho com ele pendurado em mim o tempo todo. E eu não sou mais nada, porque eu não posso mais estudar, eu não posso trabalhar. Enquanto está pequeno, realmente não pode, tem que estar ali com todos os cuidados. Aí a família tirou de fora, a tia de acolheu disse: você fez, você que cuide. Você quem cuida. Morando de favor, é um desalento tremendo. E eu queria sublinhar um motivo muito grave, sabe? Que tem de novo a ver com as políticas, a ausência de política cultural e educacional, com escolas certeza. Integrais. O que parece que está havendo? Quer dizer, na hora que um ser humano, menina ou menino, não tem a possibilidade de desenvolver outras dimensões do ser humano, outras dimensões intelectuais, afetivas, você super desenvolve a dimensão da sexualidade, que é muito importante
Mas a gente não pode se expressar só pela sexualidade. Verdade. A gente precisa ser capaz de se expressar de forma intelectual, com uma De boa outras redação, formas, isso. fazendo música. A gente precisa ser capaz de se expressar de forma artística. Mas se você não tem essas oportunidades, a forma de expressão que prevalece é o corpo e a sexualidade. Então, a maternidade fica nessa mistura entre resgate de uma certa dignidade, porque afinal foi mãe, não foi só sexo, né? Mistura com o afeto, mas toda a sociabilidade entre os jovens fica muito cercada pela dimensão da sexualidade, porque você não vai ter como se expressar pelo esporte, Verdade. pela Nada. arte, pelo intelectual, Nada. pelo estudo, não tem. Então as várias dimensões ficam reduzidas e a dimensão da sexualidade, a linguagem mais. passa a ser por aí, a E só comunicação realmente, entre os jovens. Hoje em dia, crianças a gente vê. E depois crianças você aí só no culpabiliza, tá comentários. entendendo? A sociedade, faz faz isso, né? E depois você culpabiliza. Sendo negra, pior. Muito. As mulheres negras periferia, dizem que pronto. os homens machistas, ao olhar para uma garota negra, ele olha para sexo. Para sexo. Se ela puro for sexo. muito preta, pode olhar para trabalho pesado. Se ela só for preta morena, ele olha como disponível para sexo, mais do que as adolescentes brancas, que estariam disponíveis para noivar e casar. São mulheres Então, para casar. Isso piora a situação do ponto de vista das relações. E tem também aquela situação da roupa. Não. A roupa, a vestimenta, Ela, né, dela, o né? vestimento, meu Deus do céu. A Que é de negra- novo a forma de linguagem centrada na expressão da sexualidade, né? certeza. Porque você não tem outras formas de se Se interagir. você vê uma adolescente, né, de 17, 18 anos com shortinho, sendo branca, shortinho curtinho, blusinha de regata, curtinha mostrando a barriga. Ai, que jovem ela tá linda. Ela é apenas largadinha, Uma menina linda. né? Eu gostaria de casar com Tá essa na moda. jovem. Tá na moda, ela tá andando na moda. Agora vai uma negra fazer isso. É Pois verdade. é, porque já é vista como objeto sexual para eles. Infelizmente, é. Enfrentar todas essas dificuldades que nós discutimos aqui sem apoio do Estado não é nada fácil. Por isso é importante as mulheres se ajudarem de uma forma coletiva, né? E dentro dos coletivos, Débora Leão, que é MC Negrita, ela foi mãe muito jovem e encontrou apoio no coletivo de mulheres feministas Ranúzia Alves. Ela fala um pouco do coletivo. Vamos ouvi-la. Sobre o coletivo de mães feministas aqui de Pernambuco, a gente tem o intuito de fazer não só rodas de debate, de diálogo, mas também com o intuito de falar um pouco das vivências de várias mães, não só dentro do coletivo, mas de outras mães que chegam a nós em questão de pedir uma ajuda, de questão de ter uma dificuldade, não só no relacionamento, mas com a criança também, que às vezes é um pouco difícil a mãe se relacionar com a criança, porém a gente tem aquela sonoridade de ajudar uma mãe, de ajudar uma amiga, sempre com aquele intuito mesmo de se ajuntar, ser um coletivo de mulheres que levante outras mulheres, que isso é importante. E é isso, a gente tem que se juntar mesmo e falar, e ir à luta, porque mãe de periferia é isso, é missão, é guerra, é luta e é mãe, é preta. E quem tiver interesse em conhecer mais o coletivo de mães feministas Ranúzia Alves, é só procurar a página no Facebook. Se você quer conhecer mais MC Negrita, ela também está no Facebook. E a gente encerra daqui a pouco o programa ouvindo novamente o som de Negrita. Mas antes de encerrar, eu vou chamar a Constanza Oliveira, que tem mais informações. A Superintendência Regional do Trabalho em Pernambuco está realizando uma feira de economia solidária especialmente para o Dia das Mães. Essa feira reúne mais de 30 empreendedores de 10 municípios da região metropolitana do Recife. Eles irão expor e vender artigos produzidos de acordo com os princípios da economia solidária. Essa feira vai até sábado, dia 12, no térreo do Shopping Rio Mar, ao lado do Expresso Cidadão. A iniciativa é uma parceria com o Fórum de Economia Solidária da região metropolitana do Recife. A Plataforma de Direitos Humanos iniciou essa semana, em Recife, um conjunto de reuniões com organizações sociais, órgãos públicos e lideranças comunitárias para a identificação e mapeamento de violações de direitos humanos na implementação do Complexo Industrial Portuário de Suape. As reuniões e visitas acontecem até amanhã, sexta-feira, dia 11. E você pode acompanhar pelo site do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, que faz parte da plataforma. E na próxima segunda-feira, dia 14, o Instituto Futuro e a Diretoria de Inovação da UFPE promovem a palestra intitulada A Quarta Revolução Industrial e os Desafios para as Universidades Brasileiras.
O palestrante é o economista Luciano Coutinho, ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A palestra acontece às 10 da manhã desta próxima segunda, dia 14, no auditório do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFPE. A entrada é livre. E agora, Guilherme Falcão tem o resultado da nossa enquete. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Antes de trazer o resultado da enquete, queria dizer que hoje teve bolo aqui nos estúdios da Rádio Universitária, porque a nossa apresentadora, Maria Eduarda, e minha professora está fazendo aniversário. Em nome da equipe do Fora da Curva, queria lhe desejar os parabéns e dizer o quanto você é fora de série. Obrigado por estar com a gente toda quinta. E também queria, em nome da nossa equipe, parabenizar as mães Fora da Curva, Adriana Santana e Paula Reis, apresentadoras da segunda e da quarta, que estão também com a gente toda semana. Além disso, eu também queria parabenizar a minha mãe, né? Thaís Maciel. Mas enfim, voltando à enquete, o resultado da pergunta que foi: é pesado ser mãe no Brasil? E o resultado foi que 100% acha que sim, é pesado ser mãe no Brasil. Com certeza. Obrigado. Esse público é muito fora da curva mesmo. Eu queria agradecer a Guilherme. 100% ainda mais, né? É verdade. Agradecer a Guilherme, a Constança pelas informações. Queria agradecer muitíssimo vocês. Queria que vocês se despedissem, que o nosso tempo já está perto de se encerrar. Obrigada, Joelma. Obrigada, Rose. Obrigada, Silvia. Agradeço. Muito, assim. Agradecemos pela oportunidade. Isso é um bom sinal também que o meu filho jamais vai ser esquecido. Pode ter certeza. Mário presente. Mário presente. Obrigada pelo convite a todos, tá? Então, a gente fica por aqui. Convidamos você novamente a participar da campanha que lançamos esta semana. Qual o jornalismo que você quer? Responda fazendo um vídeo de mais ou menos 30 segundos e envie para a nossa página no Facebook. As melhores respostas serão exibidas depois das nossas redes sociais. Se você acompanhou o programa de hoje pelo Facebook e gostou, compartilhe com os amigos. Nós estamos também no Twitter, no YouTube e no Instagram. Basta procurar Programa Fora da Curva. Amanhã você fica com a apresentação de Paula Reis, que discute o tema Como tornar a cobrança de imposto mais justa. O Fora da Curva de hoje teve a produção de Ivana Festini, com a colaboração de Guilherme Falcão e Constança Oliveira, que também ficaram nas redes sociais com Ana Sofia Ramos e Débora Rodrigues. Os trabalhos técnicos foram de Chico Rocha. Esta foi a edição do dia 10 de maio de 2018, que vai ser retransmitida hoje às 9 horas da noite pela nossa rádio pública. Continue com Fora da Curva nas redes sociais, porque a gente disponibiliza lá mais informações sobre o tema de hoje e também divulga outras notícias que você não vê por aí. E fica aqui nosso abraço para Silva, Rose, Joelma, MC Negrita e para todas as mães que nos escutam. Nós acreditamos que discutir as dificuldades enfrentadas pelas mulheres, e especialmente aquelas que vivem nas periferias, é a melhor forma de homenageá-las. Até a próxima. Sempre quis, não vou mais chorar. Eu só quero continuar a batalhar. E força fez as malas e foi embora sem dar tchau. Me chamo Carolina, hoje meu primeiro pré-natal. Atravesso o portal, como pode ser assim? Um habitante vivendo aqui dentro de mim, corpo de criança ainda pré-formado, que esteticamente havia sido adulterado. Complexo do presente, um reflexo do passado. A vida prega peças e agora o que é que vai? Carolina faleceu no nascimento do bebê. Costume que empobrece, nosso povo já tá farto. Pode ser a sua filha no próximo parto. Eu me baseio naquilo que é real. Isso é um resultado de um problema social. Isso é um resultado de um problema social. Isso é um resultado de um problema social. De um problema social. Quantas Carolinas